Graças e paz, irmãos. Amém. Que alegria estar aqui mais uma vez. Sempre tão bom. Somos tão privilegiados de ter vocês nas nossas vidas, né? Muito felizes, né, de acompanhar um pouco desses 15 anos de vocês. Eu quero dizer a vocês que a minha história também se mescla com a história de vocês aqui. Tenho muitos amigos e irmãos e um carinho imenso pelos pastores de vocês, né? A propósito, a gente vinha no caminho conversando, né, Sérgio? Sobre a bênção que são os pastores de vocês, tá, gente? Vocês são muito privilegiados pela vida do pastor Marcos, da pastora Cris. Eles têm sido uma bênção, e eu quero dizer para vocês aqui, honrem, valorizem, porque eles são uma bênção não só para vocês, mas para muita gente além daqui. Amém? Para nossas vidas, nossas comunidades, né, Sérgio? Sérgio vinha falando para mim contando a história de vocês, tá? E eu não sei nem se vocês sabem, né? Porque faz tanto tempo, né, Sérgio? E ele vinha falando que na viagem que vocês fizeram para lá, para Itapetim, vocês mesmo acho que nem têm noção do quanto foram tremendamente usados naquela cidade, né? Numa fase até que o Sérgio passou mal, né? Ele contando a história né? E ele relatou o amor com que foi envolvido, né, por vocês ali, o desprendimento, e eu quero testemunhar isso também, certo, irmãos? Não só aqui em Lajedo, várias e várias vezes, pastor Marcos, pastora Cris, enquanto eu ainda morava aqui, eles faziam questão de parar lá para a gente tomar um café, para a gente conversar, para saber como é que a gente está, né, para cuidar também do nosso coração. Eu vou dizer a vocês, eu me sinto muito honrado, né, amor? A gente sempre conversa, né? Laísa tem uma admiração muito grande pela pastora Cris, né? Um amor muito grande por sua vida. Nós temos um amor. Não só Lajedo, também a comunidade lá em Jaboatão tem um amor grande por vocês. E eu queria honrá-los aqui, né, e agradecer a Deus. Esses 15 anos, gente, é uma data muito redonda, né? Uma coisa linda de se comemorar. E para mim é um motivo de grande honra estar aqui. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus me deu essa semana, no meu momento de oração. Compartilhei ontem também com os irmãos ali em Lajedo, que está em Efésios capítulo 3. Nós vamos fazer uma leitura. Deus me deu um título para essa palavra. E o título é o seguinte: a compreensão perfeita de todas as coisas. Repita comigo: a compreensão perfeita de todas as coisas. Amém. Vamos começar a ler Efésios capítulo 3, a partir do 7. Paulo começa a dizer assim: do qual eu fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A graça perdoadora do Senhor envolveu Paulo, mas não foi só a graça, o poder de Deus capacitou Paulo para um ministério tão glorioso de compartilhar a palavra de Deus aos gentios, que é o que ele fala no versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Pense no privilégio que aquele homem teve. A palavra de Deus relata, e ele fala, né, que teve um certo momento em que ele mesmo foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis da parte de Deus. Coisas que seriam muito complicadas para as pessoas entenderem e assimilarem. Esse homem, ele viu coisas impressionantes. Ele ouviu coisas tremendas. Ele compreendeu a riqueza, o poder, o propósito de Deus. Ele teve uma experiência profunda com Deus. Ele foi levado ao terceiro céu.
E ali naquele local, eu imagino que muita coisa do caráter de Cristo foi revelada a Paulo. Naquela experiência da pessoa de Jesus foi revelado para ele. O Espírito Santo imprimiu no coração dele verdades incríveis e profundas. Mas sabe quando você começa a descobrir certas coisas? Tem uma frase que eu aprendi na faculdade que diz assim: conhecimento é poder, né? Quando você conhece as coisas, você é capacitado, você sabe das coisas, você está em vantagem competitiva, né? Nas empresas é assim, as empresas que se dão bem no mercado, elas têm algumas vantagens competitivas, mas de respeito ao conhecimento. Elas sabem de coisas que outras empresas não sabem. E eu quero dizer para vocês, na vida espiritual é assim. Tem pessoas que estão crescendo espiritualmente porque sabem de coisas que outros, e eu não estou falando de competição, tá? Mas é um fato. O povo de Deus padece por falta de conhecimento. E aí, ele começa a entender certas coisas. E quando a gente sabe a realidade das coisas, quando nossos olhos são abertos e a gente entende a realidade das coisas, a nossa maneira de agir é diferente. A gente vê as coisas como elas são, a gente age de forma diferente. E Paulo, ele teve uma experiência com a realidade espiritual, profunda, com o que há de mais excelente. Aquele homem, eu imagino que quando volta desse arrebatamento, quando ele volta, não sabe se no corpo ou fora do corpo, mas ele volta e retorna, ele não vem mais o mesmo. Ele chega com outra visão, uma visão tão poderosa que ele pode estar preso dentro de uma cadeia, ele pode ser acorrentado, ele pode ser chicoteado, mas nada vai tirar a alegria daquele coração, porque ele sabe o que ele viu, ele sabe quem Deus é, ele sabe o propósito de Deus. Então o que muita gente precisa aqui é de um terceiro céu. Nós precisamos de uma experiência com Deus. Escuta só, é maravilhoso, essa igreja aqui, irmãos, me impressiona. Vocês, por onde eu ando, eu falo de vocês, porque vocês marcaram também a minha vida na adoração. Eu nunca vi, eu já falei isso numa pregação anterior aqui, eu nunca vi uma igreja como vocês, nunca vi assim. Assim, não quero encher a bola de vocês para o orgulho subir o coração, não é isso não, mas eu quero honrar vocês aqui, amém? E eu quero ser como vocês. Eu queria tanto que a comunidade de esperança, e Deus vai fazer isso, também tivesse esse feeling de adoração que vocês têm, de estar prostrados. Eu fico pensando, pastor Marcos, o senhor falou aqui das conferências, eu estava falando para o Sérgio, Sérgio, isso me constrange, quando ele fala aqui, gente, uma semana, quantas vezes eu vim aqui, em 1 ou 2 dias, no máximo, vocês aqui passavam uma semana inteira, no janeiro, adorando o Senhor, e eu, meu Deus, esse povo, Senhor, eu nunca vi nada parecido, e eles ficam lá adorando e louvando, e outra, é de manhã, de tarde, de noite, numa constante, numa busca, numa adoração, irmãos, quanta coisa maravilhosa vocês viram e viveram, não é glorioso isso, irmãos? Mas o diabo, ele não está satisfeito com isso, ele quer cegar muita gente, e o que é que acontece, irmãos? O que é que vai fazer com que a gente fique firme, com que a gente veja as coisas como elas são, com que a gente avance e não perca o ânimo? É a experiência com Deus, é a experiência com o terceiro céu. Irmão, você não está aqui, por mais que essa igreja seja uma igreja que ama e adora o Senhor, mas entenda, individualmente você precisa ter a sua experiência com Deus, porque a experiência do irmão ou da irmã que está ao seu lado,
Claro que ela é abençoadora e vai te afetar de uma forma ou de outra, mas, cara, nada se compara a você ter a sua experiência com Deus. Então vira para quem está do seu lado e diga: você precisa de uma experiência profunda com o Senhor. Amém? E Paulo teve essa experiência. E quando ele volta, escuta só. Quando ele volta, eu imagino que ele voltou tipo eletrificado. Vou ganhar o mundo, vou para Roma. Vou falar de Jesus para todo mundo. César vai me ouvir. E ele chega eletrificado. Eu imagino Paulo, gente, um baixinho, cheio de energia. Deu para entender? E nada parava aquele homem. Eu consigo ver isso. E quando você lê o livro de Efésios, eu acho que ele escreveu esse livro, irmãos, orando em línguas, cheio da unção. E ele escrevia ele usa superlativos, a suprema grandeza da força do seu poder para com nós. Cara, suprema já é uma coisa. Suprema grandeza da força do poder. Parece redundância, mas não é. O cara está cheio, está eletrificado. E ele volta vendo coisas que ninguém viu. Ele ouviu coisas que ninguém ouviu, mas o coração dele está explodindo. Ele quer que as pessoas entendam, ele quer que as pessoas vejam. Mas tem um porém. As pessoas geralmente demoram para perceber as coisas. É ou não é? E Paulo, ele vai falando aqui, vejam só, versículo 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. E Paulo disse: rapaz, a sabedoria de Deus será conhecida de principados e potestades por meio da igreja nas regiões celestiais. Eles vão saber quem é a igreja do Senhor. Demônios vão saber o seu nome. Escuta, será muito bom se você for conhecido no reino espiritual. Se os demônios souberem quem você é. Ah, pastor Marcos, a gente sabe muito bem quem é. Mas tu quem é? Lembra disso na Bíblia? Eu não quero ser desconhecido no reino espiritual. Não vale aqui no reino natural, queridos. Essa fama não importa, mas no reino espiritual sim. Então, Deus quer que a graça e a unção do Senhor na tua vida seja conhecida de demônios, para a glória dele. Amém? Essa fama interessa ao Senhor. E aí, continuando, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo, nosso Senhor, pelo qual, por esse propósito, nós temos ousadia e acesso com confiança. As palavras que Paulo usa são sempre muito, muito fortes. Mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais por minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Aí ele continua dizendo assim, eu quero parar nesse versículo 14. Ele diz assim: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Ou seja, Paulo está vendo riquezas, ele viu o propósito, ele viu a sabedoria de Deus na igreja, a multiforme graça, que pode ser conhecida de principados e potestades. Ele teve uma visão, ele teve uma percepção. Eu quero contar uma experiência para vocês aqui, minha. Uma vez, eu com um grupo, um casal de discípulos, estávamos orando, era carnaval. Isso faz muito tempo, eu acho que faz uns 15 anos isso. E lá em Jaboatão, o carnaval era um absurdo. Muitos trios elétricos na avenida principal, muita poluição. E a igreja lá, o meu tio também é pastor lá em Jaboatão, a Igreja Batista Central de Jaboatão, uma igreja de
7.000 pessoas, coisa absurda, de muita gente. Eles faziam um evento, né, lá, e nós sempre íamos com eles para esses eventos no carnaval, evangelizar, né, as pessoas. E a gente entrava no meio dos blocos, cara, a coisa rolando lá, e a gente vendo as pessoas tristes, né, no meio daquela folia. Enfim, num desses dias eu estava muito cansado e resolvi ficar em casa. E veio um casal de discípulos, ficou lá também. E a gente começou a orar. E a gente orava pelos irmãos que tinham ido, certo? E eu fiquei em casa orando pelos irmãos que tinham ido. E de repente um mover começou a acontecer, algo sobrenatural começou a acontecer. E a gente, sabe, irmãos, foi algo tão glorioso que eu não sei como foi. Eu vou explicar para vocês aqui essa experiência. Vejam só. Eu não sei se no corpo ou fora do corpo. Eu só sei que, irmãos, eu saí do meu corpo e fiquei no meu corpo. Deu para entender? Inefável. Eu tinha consciência de que eu estava aqui. Isso só aconteceu comigo uma vez, e foi essa vez. Tá? E também não sou muita coisa não, tá? Eu sou pó e verme da terra, amém? Mas vamos lá. Mas Deus me possibilitou essa experiência. E o que acontece? Estava lá a gente orando, nós três orando, e eu imediatamente saí do meu corpo. Minha casa fica mais ou menos, a nossa casa lá fica quase 1 quilômetro do centro da cidade, mas imediatamente eu vi como se o teto se abrisse, eu saísse de lá e viesse para cima da praça central da cidade, onde estava rolando o carnaval e as coisas todas. Eu fiquei numa região, tipo uns 100 metros acima, e eu via todo o movimento embaixo, certo? Eu via os carros de som, eu via as pessoas, eu via os irmãos. Cara, a visão que eu tive nesse local é impressionante. A gente, é assim, tipo, se eu estiver aqui, com meus olhos aqui, eu não consigo ver ali, mas se você, como é que eu posso explicar? Eu conseguia ver, tipo, dava um zoom e eu via lá o que eu queria ver, entendeu? Eu não sei se vocês entenderam. Eu estava lá em cima, nas alturas, olhava para baixo e quero ver ali, via. E eu chegava e via, certo? Irmãos, eu vou dizer para vocês, estávamos orando, eu tinha consciência de que estava lá na sala, mas ao mesmo tempo eu estava lá em cima. E olhava o movimento, os irmãos inclusive. Quando eu olho para cima, no nível em que eu estava lá, eu vi as nuvens e eu vi, irmãos, eu vi sombras em redemoinho, descendo em redemoinho e indo na direção daquelas vidas ali no carnaval. E uma angústia se bateu dentro de mim, porque eu sabia que essas sombras eram demônios que estavam fazendo uma tempestade na cidade. E nesse momento eu segurei a mão dos dois que estavam comigo e comecei a apertar a mão deles, pelo que eu estava vendo. E a gente começou a clamar mais alto, quase gritar na sala. E a gente gritava e eu apertava a mão, porque eu sei o que eu estava vendo. E aquelas sombras descendo, nesse momento em que nós gritávamos e orávamos em línguas, eu chorava e gritava. Nesse momento, irmãos, uma luz subiu de nós. Vocês já assistiram aqueles anime japoneses? Tipo, que vem feito um poder, uma áurea que cerca ele. Vômito! Não tem isso? Queridos, isso é real! Aleluia! Mas não com eles lá conosco. Irmãos, eu olho das nuvens agora, eu olho na direção da minha casa e um jato de luz, um raio de luz sobe até o céu. Aí eu entendi que essa luz eram as orações que sobem. Então quando a gente clama aqui, queridos, o inferno todo está vendo uma luz subindo. E aí eu vi aquela luz subindo. Eu entendi, o redemoinho, queridos, começou a diminuir a velocidade. E eu pude perceber as sombras. As sombras pararam de correr naquela velocidade e eu consegui ver eles olhando para o raio de luz. Eles olhando para a intercessão. Por isso que eu digo, queridos,
Quando eu volto, nesse momento parou tudo, irmãos, certo? E eu volto, eu fiquei com aqueles olhos estatalados. Eu cheguei para os dois e disse assim: tive uma visão sobrenatural agora. Abri a Bíblia, queridos. Qual foi o texto que eu vi imediatamente? Abri assim. O texto que eu vi, Efésios 3:10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. Eu vi esse texto, irmãos. Queridos, quando a gente está aqui clamando, pode ser que você não veja, não perceba, mas demônios param e se assustam com a sua oração. Amém? Glória a Deus. Paulo vê isso aí, ele percebe essa realidade espiritual, ele quer conversar com as pessoas, mas eu imagino que assim como eu não consigo, Paulo também não conseguia. Tem coisas que a gente quer falar para as pessoas, mas é difícil elas entenderem. Existe uma certa solidão na revelação. Porque a pessoa está percebendo e vendo coisas maravilhosas, mas ela às vezes se sente meio sozinha, porque, poxa, a pessoa não está vendo também isso aí? Não, querido, não está vendo. E provavelmente não vai ver assim, tão facilmente. Às vezes você quer que sua mãe seja transformada, porque você teve um encontro com Deus, mas sua mãe ainda não. E você fala, e por mais que você fale, ela não entende. Ela não entende, ela não entende. É uma questão de revelação. Faça o que Paulo fez. Quando ele se viu nessa condição, o que é que ele fazia? Por esta causa, ou seja, vendo o que eu vejo, vendo o propósito, vendo a igreja como ela é, vendo o poder de Deus na igreja, a capacidade e o potencial que existe, eu vendo tudo isso, não adianta só eu falar. Por essa causa, eu me ponho de joelhos diante do meu Pai. Eu dobro meus joelhos e eu começo a clamar e pedir: Pai, Senhor, trabalha no coração dos meus irmãos. Então não adianta muitas vezes as nossas palavras. Você como marido, tem coisas que você quer que sua esposa entenda. Você, sua esposa, tem coisas que você quer que seu marido entenda, que está no seu coração, que Deus revelou. E ele não entende. Não adianta suas milhares de palavras. Dobra teu joelho. Por essa causa me ponho de joelhos. E ele continua falando, versículo 15. Eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Eu me ponho de joelho para algumas coisas. Vejam só, ele vai falar aqui. A primeira coisa é: eu me ponho de joelho para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Eu estou orando para que o Espírito Santo venha no coração de vocês e faça uma revolução. E faça um trabalho poderoso. Sérgio, vem cá rapidinho, sobe aqui, tu que é atleta. Isso. Homem de Deus, gente. Isso aqui. Irmãos, imagine aqui Sérgio. Imagine o poder de Deus. Eu fico imaginando, pastor Marcos. Posso imaginar, né, gente, aqui, né? Imaginação de Saulinho, tá? Aquela fumaça poderosa que Pedro viu, né? Aquela coisa, aquela nuvem luminosa, aquela vem assim no coração dele, assim, ó. Quem tá vendo aqui? Amém? Tá vendo? Tá bom? Tá vendo, irmão? Fica aí. Calma aí. Terceiro céu ainda não, calma aí. Aí começa a mover. Você faça comigo. Vamos. Aleluia. E começa. Aleluia. Deus, o Espírito fazendo algo aqui dentro, movendo o seu interior. Como é que você ficaria nesse momento?
Aleluia! Alguma coisa está acontecendo. E aí, o Espírito entra no coração e começa a transformar você de dentro para fora. E algo começa a acontecer. Você começa a se parecer mais com Jesus. A sua forma de agir começa a se assemelhar de Jesus. E você começa a ficar meio ajesusado. E tudo é Jesus. Eu não sei, inventei isso aqui agora. Eu nunca ouvi essa palavra. Mas tudo é Jesus. E... Vai lá, Sérgio, fica à vontade. E você começa a se tornar isso que a Bíblia diz no próximo versículo. Primeiro o Espírito vem, e a obra do Espírito, eu quero chamar a atenção aqui de vocês uma coisa. A obra do Espírito Santo é Jesus. O que o Espírito Santo está fazendo no interior de Sérgio aí é Jesus. O fruto do Espírito Santo, alegria, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança do domínio próprio, humildade, mansidão, tantas coisas que se parecem com Jesus. O fruto do Espírito, o caráter de Cristo. Irmãos, toda a obra do Espírito Santo é Jesus. O Espírito Santo, Jesus fala acerca do Espírito Santo e diz assim, ó, ele, o Espírito Santo, testificará de mim. O Espírito Santo não chama atenção para ele mesmo, tá? Eu quero chamar a atenção dos irmãos. O Espírito Santo não exalta a si mesmo. Não existe, inclusive, base bíblica para, por exemplo, nós estarmos, entenda, nos direcionando ao Espírito como se ele fosse o alvo. Nosso alvo é Cristo. O que o Espírito faz é apontar Cristo. O Espírito trabalha Cristo dentro de nós. Ele não chama atenção. Ele não, olha, Jesus falou, ele não dará testemunho de si mesmo, ele falará de mim. Ele vai falar de mim. O Espírito aponta Jesus. Aponta o caráter de Cristo. Aponta a vida de Cristo. Ele molda Cristo. A obra do Espírito Santo em você é Jesus. É a pessoa de Jesus. E isso é lindo, não sabe? Porque vejam só, o filho não exalta a si mesmo, exalta o Pai. O Pai exalta o Filho, lhe dá o nome que está acima de todo nome. Eles enviam o Espírito Santo, o Pai enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo não fala de si, ele exalta o Filho. E fica essa honra mútua, gloriosa. Irmãos, a gente tem que aprender com a Trindade. Amém? Então olha que lindo. O Espírito trabalha Jesus. Está escrito, e assim habite Cristo, versículo 17, no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Olha que coisa mais maravilhosa. Cristo habitando em você. A vida, o Espírito está fazendo a pessoa de Jesus em você. O Espírito está produzindo Jesus dentro do seu coração. E você vai vivendo Jesus. Vai vivendo Jesus. Até que você é como uma árvore que começa a se aprofundar no solo. E ela vai estendendo suas raízes. As raízes vão descendo. Olha que figura maravilhosa. Essa figura de fundamentar e de alicerçar. Vejam que coisa mais maravilhosa. Está escrito em Lucas 6,48 que devemos cavar uma profunda vala para lançar um alicerce sólido. Essa atitude de cavar uma profunda vala, a atitude de estender suas raízes por debaixo do solo do amor. Eu nunca vi uma raiz querer aparecer. Raiz está acontecendo, mas ali, no oculto, no invisível aos olhos dos outros.
É Deus fazendo algo no seu coração sem que ninguém veja. De imediato, né? De imediato não, de início, as pessoas não veem. Mas Deus já está fazendo algo no seu coração. Pode ser que alguém olhe assim para você e diga assim: ah, mas você acabou de se converter. Eu acho que não dura muito tempo, não. Eles não sabem, mas Deus está fazendo algo no seu coração. E você está estendendo suas raízes em Deus, no amor de Deus. E a raiz vai descendo, ou seja, irmãos, é um movimento para baixo, é uma humilhação, é um quebrantamento, cavar a profunda vala, lançar sua raiz, a raiz descendo. Aí vem a responsabilidade do discípulo, tá? São vocês, sou eu, somos nós que temos que cavar a vala, somos nós que temos que lançar as raízes, as nossas raízes em Deus. É a nossa responsabilidade se aprofundar. Amém? E esse terreno é o amor. Não existe obra de Deus sendo construída sem o amor. Não existe nenhuma construção espiritual feita sem o fundamento no amor. Estando vós arraigados e alicerçados onde, irmãos? Em amor. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Olha aqui, largura, comprimento, altura, profundidade. Do que, queridos? Altura de quê? Comprimento do quê? Os teólogos, quando leem esse texto, eles ficam meio que divididos. Eles não sabem do que é. Não sabem se trata do amor, não sabem se trata de Deus, não sabem se trata da igreja. Eu acredito, irmãos, que se trata de tudo. É a compreensão perfeita de todas as coisas. Irmãos, Deus quer que você veja as coisas como elas realmente são. Sabe qual é o problema da igreja? É que tem muita gente vendo só o seu ângulo. Os problemas acontecem. As dificuldades dos relacionamentos. Os problemas com liderança. Problemas com família. Situações dentro da sua própria casa. Dentro do seu trabalho, da sua igreja. Todas as coisas que envolvem a sua vida. E qual é a nossa tendência? Às vezes nós estamos tão mergulhados em problemas, em situações e dificuldades. Eu mesmo testifico a vocês. Ano passado sofri de síndrome de burnout. Que é um desgaste crônico que acontece com a gente. Muitos problemas, aflições, minhas taxas de saúde. Eu fui pedir ajuda ao pastor Marcos, para a gente conversar, pedir orientação. E vim aqui com minha esposa, a gente chorou, não foi, amor? No café, eu estou me chorar, não aguento mais, está difícil. E a gente sofre, a gente chora, muita luta, situações, angústias. Mas escuta, a gente está vendo só esse ângulo, o nosso. E parece que as coisas vão desabar. Parece que nada dá certo. Não existe mais alegria. E a pessoa fica enveredada e cega. Ela não consegue ver nada mais além. Não consegue ter esperança. Não consegue. Porque está vendo apenas a si mesma. Está vendo apenas a si mesma. E eu digo a você, Deus quer que você veja as coisas como elas realmente são. E para que você coloque esse óculos, eu vi um vídeo ontem maravilhoso. Vocês já viram, vocês sabem o que é um daltônico? Uma pessoa com daltonismo, uma doença da visão, que você vê tudo, mas não vê as cores, como elas são. Ou tem dificuldade de perceber algumas cores. Eu vi um daltônico que só via marrom, ele só via marrom. Era como se tudo fosse cor de lama. E esse daltônico, ele recebe um óculos que é caríssimo. Um óculos que hoje tem uma tecnologia, certo?
que você coloca ele, você consegue ver as cores. E eu vi esse vídeo na internet. Aqui tem internet? Por favor, se for possível, coloca esse vídeo para mim. Daltônico, coloca assim no YouTube. Espelha a tela aqui que eu ajudo vocês. Daltônico vendo as cores pela primeira vez. E eu fiquei maravilhado com esse vídeo, porque ele olha, ele coloca o óculos e ele vê as cores. Ele vê as coisas como elas realmente são e ele não se segura de emoção. Deixa eu ver qual é. Deixa eu ver, desce mais um pouquinho. Todos eles são incríveis. É esse aqui, esse aí. Gente, vê que coisa linda. Isso ensina a gente. Se tiver áudio. Tem áudio aqui? O William tem 66 anos, é um fisiculturista aposentado. Aí a família vem e traz para ele esse presente. Ele não sabe o que é, né? Aí eu queria que tivesse o áudio, se tivesse condições de botar o áudio aí, seria muito bom. Aí vão dar para ele, pode acelerar, e vão dar para ele esse presente, ele não sabe o que é ainda, mais ou menos por aqui assim, no meio, que é isso. Ele vai abrir e tal, é um óculos. Vejam que cena, irmãos. Feliz aniversário. Olha que cena. Essa é a primeira vez que o William consegue ver o mundo em todas as suas cores. Como é que ficou? Olha os balões. Você pode enxergar com nossos olhos agora. Olha que frase. Você pode enxergar com nossos olhos agora. Guarda essa frase. As árvores são incríveis. Aleluia. Olha como ele fica. Ele começa a chorar. Vocês têm que ouvir isso aí, vocês têm que ouvir. Ele começa a chorar. Agora você tem óculos. Eu nunca vi isso antes. Agora você enxerga com os nossos olhos. Agora você está vendo com os nossos olhos. A família inteira se juntou para comprar esse óculos para ele. Ele vai lá, começa a ver, se emociona, chora, procura conter a emoção, o coração está palpitando, vire-se, e as flores da casa, ele vê as flores. Olha como ele fica, gente, olha que cena, que coisa linda. Eu estou besta. Amém, queridos? Agora você vê com nossos olhos. Deus quer falar isso para você. Eu quero que você veja as coisas como eu vejo. Altura, comprimento, largura, profundidade. Eu quero que você perceba como eu percebo. Mas para perceber isso, você tem que estar fundado e alicerçado em amor. Porque se você não tiver amor, você não vai ver. Sabe por que pessoas saíram daqui da igreja? Porque viram coisas sem o amor. Não adianta você ver, mas eu estou vendo, ninguém está vendo o que eu estou vendo. Sim, querido, mas cadê o seu amor? Cadê o amor? Você está vendo só o seu ângulo. Você não está vendo o todo, as coisas como elas realmente são. Tem pessoas que abandonam a fé, porque acham que estão vendo demais. Não, queridos, estão cegas. Porque a nossa visão, a compreensão exata, perfeita de todas as coisas, altura, comprimento, largura, profundidade, está fundado no amor. Para terminar, o último texto, versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. É engraçado, veja só. Veja só. Fala que você tem que estender suas raízes no amor, mas parece que até o momento você não conhece bem o amor, tá? O amor vem mais na frente. Vejam só. Estenda suas raízes e cave no amor.
Aí você vai entender e compreender exatamente de forma perfeita como é todas as coisas: altura, comprimento, largura e profundidade. E aí você vai conhecer o amor. O amor está antes, o amor está depois, a compreensão está aqui no meio, e você vai compreender aquilo que você começou aqui, arraigar-se. Parece uma redundância, mas não é. Por quê? Quando a gente faz a nossa parte de estender as raízes no amor, ainda que a gente não entenda bem o que está fazendo, mas estamos fazendo por obediência, lá na frente a gente vai compreender perfeitamente o amor, que a gente não está entendendo ainda. Eu digo para vocês, o amor é uma construção. Quando alguém foi construir esse prédio, ele fez os moldes para colocar essas colunas, foi ou não foi? Tinha que ter uns moldes. Quando colocaram os moldes na estrutura, não sei se as colunas já vieram prontas, mas de qualquer forma, colocaram os moldes, ninguém via outra coisa a não ser os moldes, mas já estava uma forma ali. Mas não tinha cimento ou brita, mas já tinha tudo preparado para o cimento e para a brita. O amor é uma construção. Se você... Uma vez, querido, eu dobrei meus joelhos, né? Para pedir que Deus me ajudasse a amar um amigo, um irmão lá na igreja, que eu não tinha, estava com dificuldade. Eu dizia: Senhor, não consigo amar essa pessoa. Me dê amor. Aí Deus disse: não, ame. Eu já dei a ordem, ame. Mas Senhor, eu não sinto nada por essa pessoa. Vá lá e abrace ela e diga que ama. Eu digo: Senhor, mas não estou sentindo. O amor não é sentimento, o amor é decisão, é escolha. E eu fui lá, abracei meu irmão e disse: olha, eu te amo em Cristo Jesus. Aí o diabo veio aqui e disse: mentiroso. Aí Deus veio no meu coração e disse: mentiroso nada, você está me obedecendo, você está criando raízes. Você vai ver lá na frente, você vai compreender o amor que excede o entendimento, mas você está criando raízes no amor. E eu comecei a abraçar aquele irmão e dizer a ele que eu o amava em Jesus. E eu não tinha muita simpatia com ele, confesso a vocês, não tinha, né? Não vinha muito com a cara dele, né? E Deus quebrou o meu orgulho e a minha dureza de coração. E eu comecei a ver as coisas como elas realmente são. E ao abraçar aquele irmão e dizer que ama, e amar, e fazer minha parte, eu fiz o molde. Eu fiz o molde para que o Senhor derramasse o cimento, o concreto, a substância nesse molde. Deus quer derramar substância na sua vida, mas você parece que não está fazendo molde para receber. Tem que fazer o molde. Faça a sua parte, crie raízes, lance a vala. Construa o molde, amarre direitinho, que Deus vai derramar substância. Você vai entender tudo como realmente é, e você vai compreender o amor que excede todo entendimento. Amém? Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.